Eu lembro quando eu estava começando esse trabalho pastoral. Então, eu tinha 14 anos quando Deus me salvou, e aí tinha 19 quando cheguei na Igreja Bíblica Batista do Planalto. E aí com 20, com 19 no final, nós começamos um trabalho no bairro do Dendê. Era assim que chamava, o bairro do Dendê. Aquilo que, se você queria saber onde era o Dendê ou a Baixada, era só abrir o jornal, principalmente ao meio-dia, a Barra, né, lá, aí você via pontos turísticos daquele lugar. O Forró da Bala, muito conhecido, ou a Esquina do Pecado. Tinha esses dois pontos turísticos lá no Edson Queiroz. E Deus, por sua graça... Ainda tem, né? E tinha a Babilônia também, verdade. Então, Então Deus, por sua graça, nos enviou para lá. E aí nós tivemos a alegria de ser usados pelo Senhor para nascer uma igreja. Nós temos alguns pastores da igreja de lá que aqui vieram nessa noite. Mas eu não sabia muita coisa. Na verdade, eu achava que sabia de alguma coisa e rapidinho eu percebi que não sabia quase nada. Então, da noite por dia, na verdade, depois de um ano, nós tínhamos uma igreja, 50 pessoas decidiram seguir a Cristo naquele ano. E aí eu tive que parar de evangelizar para tomar agora o tempo necessário para discipular as pessoas. O trabalho de evangelismo foi caindo e o trabalho de discipular e maturar e ajudar e pregar e ensinar, consolidar a igreja se tornou muito cansativo. Eu não fazia a menor ideia do que um pastor fazia. A menor. E aí, naquela dificuldade, eu resolvi estudar o que a Bíblia dizia sobre um pastor. Abri a Bíblia, fui para as cartas pastorais, especificamente 2 Timóteo, e passei muito tempo nessa carta, tentando descobrir o que eu tinha que fazer, onde eu deveria gastar a minha energia, o que deveria consumir minha atenção, o que de fato eu deveria focar, ou abalizar o meu ministério para saber que eu estava fazendo certo, ou estava fazendo errado, ou tinha que corrigir. Então, olhando 2 Timóteo, eu detectei muitas coisas que eu realmente não precisava focar atenção. Olhando 2 Timóteo, por exemplo, não fala de música. E aí, como plantador, você tem que fazer um bocado de coisa. Dentre elas é tocar, cantar, recolher oferta, coisas assim. Você tem que fazer quase tudo. Mas o tempo que eu gastava, não que essas coisas não são legais, mas o tempo que eu gastava fazendo essas coisas roubava de tempo para outras coisas que parecem, por 2 Timóteo, que eram mais importantes. Poderia se passar sem ter músicas cantadas por um homem tão bem afinado, mas não poderia passar sem outras coisas. Então, detectei 27 mandamentos que Paulo diz para Timóteo. E aí, nesses 27 mandamentos, eu encontrei o que para mim se tornou um divisor de águas. Eu acho que eu encontrei o coração do ministério. Eu já contei essa história algumas vezes, mas aqueles que já ouviram vão ouvir de novo. Por várias vezes, Paulo vai chamar Timóteo, a atenção de Timóteo, para coisas que Timóteo não deveria passar, não deveria esquecer. No capítulo 1, por exemplo, no versículo 8, ele diz para Timóteo, para que Timóteo não se envergonhe do testemunho de Cristo, que foi revelado por meio do Evangelho. Ele diz que é por causa ou por meio do Evangelho que a luz e a imortalidade foram reveladas, no capítulo 1, versículo 10. É exatamente para isso, no versículo 11 do mesmo capítulo, que Paulo foi comissionado para ser apóstolo, para revelar, para caminhar junto com Deus, revelando o ministério por meio de Cristo. Timóteo, no capítulo 2, versículo 8, deveria relembrar constantemente das implicações do Evangelho. O próprio Paulo tinha sido acorrentado e preso por causa da mensagem do Evangelho, mas o próprio Evangelho não estava preso, no versículo 9 do capítulo 2. Capítulo 3, verso 15, as Escrituras poderiam liderar o homem para a salvação, tornar o homem salvo para a salvação. A razão disso é que elas eram inspiradas por Deus, versículo 16 e 17. Capítulo 4, versículo 2, é a despeito de todo o vento contrário, diante de Deus, dos anjos eleitos, de Cristo Jesus, Timóteo precisa se concentrar em pregar este Evangelho, em explicar a palavra de Deus. Quando os homens resolvem negar a Deus, eles negam
a vontade e o desejo, a sensibilidade, eles não suportam a proclamação do Evangelho. Capítulo 4, verso 3. Paulo fortaleceu Timóteo assim que ele termina a carta. 4, versículo 17. Deus me fortaleceu, todos me abandonaram, mas Deus me fortaleceu para que o mistério do Evangelho fosse cabalmente manifesto. Parece então que muitas coisas passam, ou muitas coisas eles caminham na periferia do ministério cristão. O Evangelho, no entanto, e a maneira como nós nos relacionamos com ele, nós usamos o ministério e as suas implicações para determinar, para burilar, para nivelar o nosso ministério. Isso pode ser dito que é o coração dele. O Evangelho, então, esta mensagem do que Deus fez em Cristo e as suas implicações deveriam nortear Timóteo, agora que Paulo não está presente. Era por meio do Evangelho que Deus fazia as coisas acontecerem. Era para a propagação do Evangelho que Paulo, então, havia sido fortalecido na prisão. Remover o Evangelho e as suas implicações, ou de alguma forma mudar o plano de Deus em mover o seu reino por meio do Evangelho por outras coisas e distrações, iria arrancar o coração do ministério de Timóteo. Dentre essas muitas, nós encontramos uma que eu gostaria de ler com os irmãos. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Se é dito que se o coração do ministério cristão é o relacionamento do ministro com o Evangelho, ou com a palavra de Deus sendo proclamada, revelada pela Escritura, é assim que eu estou entendendo o Evangelho. Aqui nós encontramos a aorta, a veia arterial. Capítulo 2, verso 15, diz assim a palavra do Santo Deus: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Esse é um texto conhecido. Nosso desejo é sermos aprovados por Deus. Vamos orar, nós vamos ter uma breve meditação nesse texto. Pai, agora que a Tua palavra está aberta diante de nós, está nos coração e mentes para entendermos o que ela tem a dizer. Teu Espírito seja o nosso professor, que ela seja a nossa regra. Senhor, não nos permita fugir do que ela tem a dizer. Que o Senhor vença sobre as nossas distrações, os nossos enganos. O Senhor vença sobre as nossas limitações. Glorifique a si mesmo. É o nosso desejo. Em nome de Cristo. Amém. 2 Timóteo 2,15. Então, esse é o nosso texto. Percebe-se que esse texto a gente pode dividir talvez em 3 sessões. A gente pode ver a audiência do ministério, procure apresentar-te a Deus aprovado. A gente pode ver a vergonha do ministério, aprovado como um obreiro de que não tem de que se envergonhar. E a especialidade do ministério: ele não tem de que se envergonhar porque ele maneja bem a palavra da verdade. A gente poderia traduzir esse versículo como: aplique todo o esforço necessário para se apresentar diante de Deus como um trabalhador aprovado que não precisa estar envergonhado, ensinando a mensagem da verdade de maneira correta. Faça o melhor que você puder para apresentar-se como alguém aprovado diante de Deus, um obreiro que não tem necessidade de sentir vergonha, explicando corretamente a palavra da verdade. Seja diligente por apresentar-se a Deus, em apresentar-se a Deus como um obreiro, um trabalhador que maneja bem a palavra da verdade. Em primeiro lugar, a audiência do ministério. Paulo, então, tenta sumarizar para quem Timóteo estava trabalhando ou realizando as coisas como ministro de Deus. Procura apresentar-te a Deus. Procurar aí tem a ideia de se esforçar, aí então de ser diligente, e dá a entender que esse esforço
para tornar-se ou para ser aprovado ou considerado aprovado diante de Deus, implica que essa aprovação ou essa aprovação diante de Deus, ela não vai acontecer se nós tratarmos o ministério de maneira leviana. A palavra esforçar, às vezes é traduzida em versões de outras línguas como seja diligente, coloque isso na frente dos seus olhos, tenha essa como sua prioridade principal, realize este trabalho e não outros, não se perca em distrações outras, aplique-se cotidianamente em realizar isso, esqueça as outras coisas, foque em realizar essa atividade. Procurar apresentar-se aprovado diante de Deus. E aí eu preciso dizer isso porque na modernidade, pessoas jovens, talvez como eu e muitos daqui, acham que ministério é quase um piquenique, né? Você tem uma câmera, um microfone legal, e aí você acha que pode pastorear e ser aprovado diante de Deus porque você tem umas coisas legais para dizer vez por outra. Nada contra aqueles que tentam de alguma forma promover o reino de Deus por meio da mídia. Mas a pintura que nós encontramos aqui é muito mais severa e grave do que aquelas coisas que vão acontecer naturalmente. Esta aprovação diante de Deus, a maneira como Paulo está dizendo para Timóteo, parece que esta aprovação diante de Deus só vai existir quando Timóteo compreender essa atividade e se esforçar para que essa atividade de ser aprovado diante de Deus o consuma. Mais do que ser aprovado diante da congregação, mais do que ser aprovado diante da mídia ou receber likes aqui e acolá, ele, quando olha o seu coração, diante de Deus, ele está aprovado diante do Senhor, recebe do Senhor o seu bem feito. Existe sempre a tentação no ministério, nós sabemos, de fazer as coisas para os outros. Paulo falou isso em Gálatas capítulo 1, procuro eu, porventura, agradar a homens? Se eu tentasse agradar a homens, não seria servo de homens, ou de Deus, mas de homens. Ele falou dessa dificuldade, dessa tentação. Nós, no entanto, devemos tentar o máximo possível agradar a Deus. Deus precisa ser a nossa audiência. Duas implicações desta primeira parte aqui. A primeira é que esta piedade, ou esta aprovação, ou este sucesso ministerial da perspectiva de Deus, isso é, ser aprovado por Ele, não virá sem esforço. Parece que sucesso em ministério, assim como piedade, são coisas que são resultado do esforço para produzir aquilo, né? Ou 1 Timóteo capítulo 4 vai dizer: o exercício físico para pouco é proveitoso. Exercita-te na piedade. Quando ele diz exercita-te na piedade, exercita-te que a piedade ela não crescerá, ela não será produzida em você como se produzem os seus cabelos. Piedade ela não vai acontecer naturalmente como se crescem as suas unhas. Piedade é resultado da confiança em acreditar que o grande Deus trabalha na minha vida pelos meios de graça que Ele estabeleceu e eu demonstro a minha fidelidade e crença nisso quando eu me agarro a esses meios de graça com afinco. Oração, leitura, estudo, jejum, devoção. E aí, como produto desse esforço, Deus então transforma o nosso coração, nos fazendo ou nos trazendo piedade. E aí precisamos saber, irmãos, talvez parte do nosso insucesso no ministério, quando eu digo sucesso, estou dizendo ser aprovado por Deus, talvez seja por conta da nossa falta de determinação em nos esforçarmos para sermos apresentados diante de Deus aprovados. Em segundo lugar, essa palavra aprovado aqui, ela dá a ideia de tempo. Aprovado parece ser aquilo que acontece depois de um período de teste. Eu lembro uma vez, uma conversa que tive com alguém que tem um carro blindado. E ela me disse, chegou lá para fazer uma cotação e falou sobre essa questão de teste.
Rapaz, eu queria a cotação, isso aqui negócio funciona mesmo? Ela perguntou para o vendedor, sim, claro. Rapaz, você garante que funciona? Sim, claro. E aí o vendedor, ele foi para trás da porta, chamou um outro vendedor, o vendedor descarregou uma 9mm na porta, ele ficou do lado de lá, e aí depois que ele descarregou, ele fechou a porta, mostrou para ela e disse, tá vendo? Passou no teste. Coisa de doido, foi aqui no Brasil não, viu? É mais ou menos essa a ideia. Ser aprovado significa ser testado e passar no teste, ser comprovadamente aprovado. Isso para dizer que esta aprovação diante de Deus, ela demanda tempo, demanda teste. Ninguém parece que nasce aprovado. Nenhum homem será aprovado, nenhuma mulher será aprovada, a menos que seja testada antes. É o teste, então, é o teste que vai produzir um bom ou um não tão bom resultado. Então, Deus é aquele a quem servimos. Deus é a audiência do nosso ministério. Depois ele muda e fala um pouco sobre essa vergonha do ministério. Procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Ele não tem motivos de sentir vergonha. A imagem aqui é muito mais de integridade e diligência do que resultados que ele trouxe com o seu esforço. É que a imagem é que aquilo que foi pedido ou delegado a ele por fazer como um trabalhador diário, ele de fato realizou. E ao chegar no final do dia, ele pode oferecer não o fruto de uma árvore que foi plantada pela manhã, mas o solo que foi regado e a planta que foi de fato plantada. É o esforço, a diligência, a integridade mais do que os resultados de um trabalho. Parece que isso então é que traz a aprovação da parte de Deus, e é vivendo dessa maneira que o homem não precisará sentir vergonha. Alguém já disse que a nossa grande habilidade é a nossa disponibilidade para servir ao Senhor, muito mais do que os produtos ou os resultados das nossas ações. O que me chamou a atenção naqueles primeiros anos, quando eu li esse texto, foi o link que Paulo faz entre ser aprovado por Deus, vergonha e a palavra de Deus. Como ele conseguiu colocar dentro de um mesmo versículo, como eu posso ser aprovado ou desaprovado, e como o resultado é definido pelo meu relacionamento com a palavra de Deus. Parece que o que Paulo está dizendo para Timóteo é: Timóteo, se você não fizer as coisas como Deus espera que você faça, se você focalizar outras coisas e não focar no Evangelho ou na palavra de Deus, em dar isso ao seu povo, você sentirá vergonha diante de Deus. Será que deveria ser assim? Será que isso é um julgamento real, verdadeiro? Será que é um julgamento justo? Que homens que passaram a vida toda fazendo o bem, juntando multidões, dizendo coisas legais e até bonitas a respeito de Deus, sejam categoricamente envergonhados diante de Deus, porque nessa muita muvuca, eles ignoraram aquilo que era o coração do ministério. Veja que Timóteo, esse Timóteo 2,15, ele é escrito dentro de um contexto em que os homens estão vacilando. Se você olhar lá o que aconteceu antes e depois, ele acaba falando daquele pessoal que não estava fazendo as coisas direito, Himeneu e Fileto, asseverando que a ressurreição já havia acontecido e por causa disso estava corrompendo outros. Versículo 16, ele diz: evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois que se entregam a isso alcançarão cada vez mais a impiedade. Eles são inúteis e profanos, eles são um enchimento. Eles podem dar mobilidade ao ministério, eles podem dar uma certa
afirmação no ministério, mas eles não podem validar o ministério diante de Deus. Essas outras coisas, falatórios, são inúteis. Essas outras coisas que estão na periferia do ministério, adocicando a boca do povo, são inúteis. Se concentre naquilo que é mais importante, é a palavra de Deus. Irmãos, tem sido essa a nota de Deus por toda a história da revelação. Se a gente for em Deuteronômio capítulo 32, verso 32, verso 32, verso 47. Quando Moisés está subindo quase no Monte Nebo para de lá morrer e está se despedindo do povo, não sei se vocês lembram, Deus diz por meio de Moisés ao povo: olha, guardem essas palavras serão para vós outros não uma coisa vã, ela é a vossa vida. Essa palavra será para vós outros não uma coisa vã, é a vossa vida. Em Mateus capítulo 4, é pela palavra de Deus que Jesus ele responde a Satanás e destrói a tentação. Em João capítulo 12, versículo 48, é a palavra que será o juiz naquele dia. É pela palavra que Jesus proferiu que os homens serão julgados naquele dia. Em João capítulo 17, verso 17, Jesus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Romanos 1,16, ele diz que é o evangelho, a palavra, é a proclamação, que é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Hebreus 4,12, esta palavra que é forte, suficiente para dividir até o ponto, juntas e medulas. Esta palavra que penetra e é capaz de discernir o coração dos homens, é a palavra que foi inspirada por Deus e assim útil para todas as coisas. Meus irmãos, eu sei que todo mundo aqui é muito inteligente, mas o nosso povo não precisa ouvir as nossas opiniões. Ele não precisa saber as coisas que a gente pensa, ou as nossas histórias. O que o povo precisa é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o coração do ministério, a exposição clara, o ministério permeado pela palavra de Deus. E se você não consegue fazer isso, peça ajuda. Do contrário, você vai enfrentar a vergonha de Deus naquele dia. Isso nos leva ao último ponto. Depois de falar sobre esta vergonha do ministério, ele fala sobre a especialidade do ministério. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, vocês já estudaram sobre esse texto, já sabem as 13 interpretações possíveis de manejar a palavra de Deus. Eu não vou acrescentar uma 14ª, não. Manejar a palavra de Deus é explicada de maneira própria, é fazer uso como ela foi entregue, é corresponder às expectativas de Deus ao entregá-la, é recebê-la como uma palavra inspirada e útil para retrucar, para repreender, para corrigir, para ensinar, para tudo. Você recebe ela como ela foi entregue, você, de maneira respeitosa, responsável, você entrega ao seu povo a voz de Deus, para que Deus então dirija a sua igreja. Essa é a especialidade do ministério cristão. Como plantador de igreja, eu tive que fazer um bocado de coisa. Vocês nem imaginam, até dirigir com quase parto eu fiz. De parteira a pregador, a pacificador de gangue, pais de alunos. Você tem que fazer um bocado de coisa. E no meio do tempo eu me vi me perdendo. O povo, eu não deveria ser que o povo olhasse para o pastor e dissesse: rapaz, aquele camarada ali é um bom bocado de coisa. O que é que ele sabe? Rapaz, faz tudo. Faz tudo, pode botar aí. Ele cozinha, ele faz tudo. Ele assovia, ele, com chupa-limão, aquele negócio. Faz tudo. Parece que existe uma especialidade que deve sobrepujar a todas as outras. O que ele faz? Rapaz, ele é um homem da palavra. Como assim? Ele sangra Bíblia. Ele é um homem que ama o livro. Ele dirige
a sua congregação por meio do livro. Ele fala, estimula, ele aconselha, ele prega, ele respeita, ele vive, ele pensa, ele se esforça para compreender o livro santo e dar o livro santo para o povo. Essa é a sua especialidade, é o que ele faz de melhor. Ele pode fazer um bocado de coisa, mas daquilo que ele sobrepuja aos outros é o seu esforço para nos dar a sua palavra. Essa precisa ser a especialidade do ministério cristão. Isso é o coração. O coração é a palavra de Deus, o evangelho sendo pregado, proclamado em suas implicações. Deus é a nossa audiência. A vergonha está relacionada a não fazer uso do evangelho como centro do ministério. E a nossa especialidade deve ser de acordo com a palavra de Deus. John Bunyan conta a história de um homem, do cristão, né? Ele está caminhando, ele chega na casa do intérprete. Já leram Peregrino? Ele chega na casa do intérprete. E aí ele vê uma figura diferente na parede, um quadro. E ele pergunta para o intérprete: o que é isso? A figura que ele viu é de um homem com o mundo nas costas, com o céu à sua vista, com o melhor dos livros nas mãos, com a boca aberta, como que implorando aos homens para que arrependessem. E ele pergunta: quem é esse? Ele diz: este é o evangelista. É o que ele faz. Ele tem o melhor dos livros das mãos, ele tem o mundo nas suas costas, ele tem o reino e a expectativa do reino à sua frente. E ele implora aos homens para que escutem o evangelho uma vez mais, para que creiam nesse evangelho. Irmãos, a história continua sendo a mesma. Deus nos deu um livro, e o livro é o nosso coração. Se a gente perdeu o coração, a gente perdeu tudo. Nosso desejo é que durante esses dias, à medida em que esse tema de sermos mais bíblicos, e sendo mais bíblicos, sendo mais saudáveis, e sendo mais saudáveis, gerarmos igrejas mais saudáveis, à medida que isso acontece, que a gente avalie nosso ministério. A gente pergunte para os nossos irmãos quem nós somos para eles, o que mais marca a vida deles no nosso ministério. Que seja a Bíblia a resposta. Nosso esforço por entregar a pura e perfeita palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, eu queria agradecer a Ti pela Tua bendita palavra, pedir que o Senhor encoraje meus irmãos e irmãs aqui. Enquanto eles fazem uso da Escritura, que eles sejam consumidos por ela. Que a Tua palavra restaure, que a Tua palavra renove, a Tua palavra dê sabedoria aos simples, que a Tua palavra, Senhor, ilumine os olhos, que ela, a Tua palavra, seja mais desejável do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e seja para ela que os nossos corações e mentes caminham, buscam conselho para nos guiarmos diante das muitas dificuldades e desafios dessa vida. Ajuda-nos, Senhor, a termos o nosso coração e o coração do nosso ministério correto diante de Ti, para que naquele dia possamos ouvir do Senhor: muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do Teu Senhor. Ajuda-nos a sermos fiéis a Ti até o fim. Nós oramos assim, em nome de Cristo. Amém.